Não tem um CNPJ que entra e senta na cadeira para assistir uma apresentação. A primeira dica aqui é o famoso TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Comprador estuda. Estuda, estuda, estuda. Olá galera, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo, para todos os nossos compradores que nos acompanham, nos assistem. Muito prazer estar com vocês novamente, é um prazer estar aqui com o pessoal convidado aqui hoje. É um tema super importante, super relevante, um tema o qual muita gente ainda desconhece e a nossa ideia aqui nessa conversa é desmistificar esse tema, né? Trazer para vocês um entendimento do que é então a compra de energia, né? Então a gente está aqui hoje com uma empresa especializada no tema, a gente está aqui com a 2W, é um prazer então estar trazendo a 2W aqui para a gente bater esse papo e compartilhar com vocês compradores o que é energia elétrica, como que funcionam os mercados convencionais e livre, enfim. E o nosso tema de hoje é esse, né? Como o setor de compras, ou seja, vocês compradores, podem economizar energia todos os meses. Isso é possível? Então a gente vai desmistificar isso agora nessa conversa que a gente está aqui. Então a gente está hoje aqui com o Cláudio, CEO da 2W, tá? E com a Carol. Então eu queria que ambos se apresentassem, né? E também apresentassem, falassem um pouquinho da 2W. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Caroline Agra. Eu sou gerente regional pela 2W, atuo aqui no Nordeste, nos estados do Nordeste. Sou engenheira eletricista. E hoje a gente vai apresentar para vocês os principais pontos do mercado livre de energia. Olá, Carlos. Obrigado. Olá, Carol. Obrigado a todo mundo que nos ouve aqui no Café Comprador, esse podcast relevante. O meu nome é Cláudio Ribeiro, eu sou o presidente da 2W Energia. Na verdade, eu sou o divulgador maior do Mercado Livre. Eu advogo, apesar de ter as minhas funções burocráticas e chatas aqui enquanto presidente da companhia, e depois eu vou falar um pouquinho para vocês quem somos, mas acho que o meu principal papel aqui é fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, que é democratizar a informação, independentemente de vocês que estão nos ouvindo fazerem negócio com a 2W ou não, mas se vocês puderem cada vez mais adquirir capacidade crítica e liberdade para escolhas, eu vou estar cumprindo parte da minha função. Então, estamos aqui, Carlos. Obrigado. Legal, Cláudio, legal. Puta oportunidade para a gente compartilhar aí, né, é o que você falou, a gente, nada melhor do que informação limpa, informação clara, transparente, né, para que a gente, de fato, seja desmistificado, né, sem querer repetir esse termo, mas de fato é isso, né, algumas questões aí que a gente tem aí e a gente começa a concluir que é mais fácil do que a gente imagina, que é mais acessível do que a gente imagina esse mercado que a gente chama de mercado livre. Então, bacana, muito bacana a sua disponibilidade, da Carol. E eu queria que você, então, falasse um pouquinho da 2W antes de a gente entrar aí no nosso bate-papo, por favor. A 2W nasceu há 14 anos, uma comercializadora de energia no Mercado Livre. A quem está nos ouvindo, o Mercado Livre de Energia no Brasil já tem 26 anos, o marco regulatório dele, né, quando ele foi criado, o Mercado Livre. Infelizmente, não deixaram muitos de vocês saberem, porque só alguns estão se beneficiando desse Mercado Livre e por isso aqui estamos com a nossa função de exponencializar isso e divulgar. Esse Mercado Livre de Energia criou um mercado de trading, de comercialização, né? Que essas comercializadoras nasceram, muitas delas, para quê? Para comprar energia de um gerador para vender energia para um consumidor. Então isso criou um mercado intermediário de trading, de comercialização. E aí a 2W vem atuando nesse mercado já há 14 anos e nos últimos 2 anos, identificando tudo que a gente entende que vai acontecer no setor elétrico no Brasil, uma mudança palpável de postura do consumidor, a informação cada vez mais acessível para esse consumidor que vem se empoderando de alguma maneira, pressionando o regulador, querendo ter autonomia de negociação do seu consumo de energia, além de tecnologia e conveniência. A 2W reformatou o seu modelo de negócio e a gente se transformou de um simples comercializador numa plataforma
que hoje está presente no Brasil inteiro de relacionamento com esse potencial consumidor do setor elétrico. E para isso, a gente teve que fazer 2 movimentos. Um movimento é, ao invés de comprar energia só do gerador, é passar a ser um gerador também. Então, a gente desenvolveu uma carteira de projetos de geração a serem implantados até 2025. Nós já estamos, nesse momento, implantando 2 projetos eólicos no Nordeste, que perfazem aí aproximadamente 200 megas de capacidade instalado, quase R$1 bilhão de investimento. Mas tudo isso para suportar o segundo movimento, que é esse movimento da gente tentar chegar próximo cada vez mais do consumidor do setor elétrico, desse consumidor, não a Vale do Rio Doce, não a Ambev, não os grandes consumidores, porque esses já são habituês do Mercado Livre há anos, há décadas, e já usufruem desse benefício. Mas chegar perto desse consumidor menor, da média empresa, da pequena para média, do pequeno consumidor, de modelos de negócio que a gente consiga conjugar cargas para ser possível migrar ao Mercado Livre. Então, esse movimento de investir em geração, ele é muito mais um movimento para suportar a gente conseguir levar energia de longo prazo, sem risco, estável, para esse consumidor que hoje está no mercado cativo, né? E eu sempre falo, Carlos, que aquilo que te chamam de cativo não pode ser bom, né? Cativo te dá a ideia de refém, de que você está amarrado, você está cativo de alguém. Então, a gente advoga, a 2W antes de ser uma comercializadora, antes de ser uma empresa de geração de energia renovável, antes de ser uma plataforma de relacionamento com esse consumidor, e está aqui a Carol, que é uma das nossas regionais, uma das nossas offices que fica no Nordeste, antes de ser tudo isso, que a gente nada mais do que uma difusora de informação para esse consumidor, a quem foi vedado durante muito tempo a possibilidade de entender. Se você pegar uma conta de luz, é mais fácil você entender alemão do que a conta de luz aqui no Brasil. Então, a gente vem com essa proposta muito de explicar para o consumidor as saídas que ele tem, o que significa, como é em outro país, como vai ser no Brasil, e é essa a nossa principal função, essa é a 2W Energia. Perfeito, eu tenho certeza, Cláudio e Carol, que a hora que a gente concluir esse podcast, esse bate-papo, todo mundo vai ter total entendimento do que é o tema e vai estar muito interessado em ter esse benefício, né? Porque se a gente tem uma oportunidade da mesa, né? Se a gente tem uma oportunidade a ser explorada, por que não avançar? E a gente vai chegar a essa conclusão logo mais à frente. Então, legal, o Cláudio trouxe aí para vocês, né? O que é a 2W, o que ela faz, né? Onde ela começou e qual está sendo o business dela, né? Mas então a gente queria dar um passo atrás, e a gente falou do mercado livre, mercado cativo e tal, mas eu queria então, né, Cláudio, direcionar uma pergunta para você, já para dando um passo atrás então, trazendo para o nosso público aí, qual é a diferença, né, entre mercado cativo, né, de energia e mercado livre de energia? Qual que são as principais, qual que é a definição e as diferenças entre um mercado e outro, por favor? Antes de falar exatamente das diferenças, é importante entender como que se deu o setor elétrico no Brasil. Assim como outros setores, setor de saneamento, que ainda é um setor muito fechado, mas mais aberto até do que o setor elétrico, assim como se deu no setor de telefonia. Muitos de vocês que estão nos ouvindo agora, aqueles com um pouco mais de idade, sabem que há 20, 30 anos atrás você só podia comprar uma linha telefônica de um determinado operador, que geralmente era estatal. O setor elétrico também nasceu com esse conceito. O mundo era assim até 30 anos atrás. A diferença é que o mundo mudou há 30 anos, entre 20 a 30 anos vem mudando, e o Brasil até hoje ele vem um pouco atrasado, mas já com alguns avanços. Então, o setor elétrico, ele basicamente você tem 3 figuras, né? Você tem a figura do gerador, então para tentar ficar palpável para quem nos ouve, o gerador, a usina de Jirau, de Santo Antônio, a usina de Itaipu, é um gerador, é uma empresa que é uma geradora. Você tem o transmissor, que é quando vocês andam de carro na estrada, você vê aqueles linhões, aquilo lá é uma outra empresa, é um outro segmento do setor elétrico, é uma empresa que está explorando aquilo e que deveria cobrar, ou cobra só, pelo transporte entre o gerador e a entrada da cidade para o distribuidor, que é a terceira figura dessa, é o distribuidor, que é o cara que pega, a empresa que pega essa energia ali na ponta da estrada e vai distribuir nas cidades, vai distribuir para as empresas, para as residências. O setor elétrico tem essas 3 figuras básicas. Em paralelo a tudo isso, foi criada a figura do mercado livre de energia. Só voltando um passo atrás, né, além dessas 3 figuras, você tem a mais importante de todas, que é o final, que é o consumidor, né, que se relaciona com o distribuidor.
Essa é a quarta figura. Então você tem o gerador, transmissor, distribuidor e consumidor. Ao largo de tudo isso foi criado uma figura do mercado livre de energia, que é o quê? E, na essência, é a possibilidade dessa quarta figura, que é a mais importante, que é o consumidor, poder comprar a energia do gerador, da primeira figura que eu falei, e pagar o serviço de transporte para esses dois elos, que é o transmissor e o distribuidor. Então, o modelo do mercado livre de energia, ele é um modelo que possibilita a quem financia toda essa cadeia, pagando a sua tarifa, que é o consumidor, tentar negociar com o gerador o tipo de energia que ele quer comprar, de que modo que ele quer comprar, o quão modular essa energia ao longo do mês que ele quer comprar ou não, o preço que ele quer negociar dessa energia. Isso naturalmente gera mais eficiência. E aí ele paga o aluguel, o serviço do transmissor e do distribuidor. Esse é o modelo do mercado livre de energia. No Brasil, a gente andou mais devagar do que outros países. Alguns países já liberalizaram o seu setor elétrico há 30 anos. A Inglaterra é um caso, a Austrália é outro, mais recentemente os Estados Unidos há 12, 13 anos. Portugal é um caso, até pela questão da língua é mais fácil, eu sugiro vocês coloquem nos sites de busca aí, Portugal, liberalização, mercado energético, você vai ter muita informação ali para vocês entenderem como é viver. Portugal liberalizou o setor nos últimos 10, 12 anos, e hoje, eu até anotei um dado, 95% dos consumidores em Portugal migraram para o Mercado Livre. Optaram por ter a liberdade de negociar com o seu fornecedor de energia. E nessa hora, criam-se vários grupos para fornecer energia, né? Olha que dado importante, né, Cláudio? Olha, 95%, né? A gente está muito além desse percentual ainda, né? Não, então, hoje no Brasil, o que você tem é 30% aproximadamente de toda energia consumida no Brasil, ela é negociada no Mercado Livre. Entretanto, ela é negociada pelos grandes eletrointensivos, que a gente chama, que são as grandes empresas que já migraram. O Mercado Livre tem aproximadamente 9 mil hoje consumidores que migraram para o Mercado Livre e que negociam suas compras de energia ali. E geralmente são os grandes consumidores. O que tem acontecido nos últimos um ano e meio, é um acréscimo cada vez mais forte de pequenos e médios consumidores, condomínios, mesmo condomínios residenciais, condomínios comerciais, pequenas indústrias, pequenos comércios, hospitais, escolas, enfim, esses pequenos e médios consumidores procurando entender como que ele consegue pagar uma energia mais barata, além de uma série de outros serviços que vêm com a migração do Mercado Livre. O Mercado Livre pressupõe você ter telemetria, você vai ter ciência de dados, você tem informação sobre o seu consumo também. Então, o Mercado Livre de Energia, apesar de ele já transacionar 30% de toda a energia consumida no Brasil, na verdade, o número de consumidores ele é muito pequeno. Se você imaginar que o Brasil tem 89 milhões de consumidores, é um dado que saiu essa semana da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, e eu estou falando de 9 mil consumidores que estão no Mercado Livre, te dá a relação do quão pequenos são aqueles consumidores que migraram ao Mercado Livre. E se você me perguntar, Carlos, por que, se é tão óbvio assim, se você consegue ter benefícios, se você consegue ter uma redução da tarifa da energia substancial, por que isso não acontece? A única explicação que eu tenho é a desinformação. Então é um papel importante que a gente está fazendo aqui falando disso, porque, de novo, mais importante do que quem está nos ouvindo acessar as redes sociais da 2W, procurar a Carol, mandar um e-mail, querer entender melhor, mais de comprar energia da 2W, mais importante do que isso é esse consumidor ir atrás de como é que ele pode fazer para migrar para o Mercado Livre, seja com a 2W, seja com outra empresa. Obviamente eu gostaria muito que fosse com a 2W, mas para a gente o que é mais importante é trazer instrumentos para esse consumidor deixar de ser cativo, deixar de ser refém e tomar autonomia do seu consumo, como ele já faz hoje no streaming, né? Então, audiovisual. Antigamente eu era de uma época que você parava na frente da televisão e você assistia o que a televisão falava. Às 9 horas vai ser esse programa, às 10 horas vai ser esse, às 11... Hoje você vai lá e você programa através das empresas do Netflix da vida e outros, você escolhe o que você vai assistir. A área de telefonia celular é a mesma coisa. A telefonia celular você tem operadoras, planos, você tem operadora que você vira e ganha o aparelho. Então, isso são derivadas que vêm junto com essa liberdade e é uma maneira dos fornecedores abocanharem clientes. E isso só tem uma coisa que faz, a concorrência, a livre concorrência.
Então, eu cito sempre uma frase da Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra britânica, que ela fala assim: a liberdade do cidadão só existe quando ele tem liberdade econômica. Isso vale para as mulheres, isso vale para todo cidadão. A liberdade econômica que te possibilita a liberdade efetiva de cidadão, liberdade política. E aqui no Brasil, o que falta para o consumidor do setor elétrico é ele ir atrás dessa liberdade. É isso que vai possibilitar a ele entender os benefícios do mercado livre e ter mais autonomia, mais redução de custo no seu consumo. Mas que vantagem na prática vem para a empresa? Poxa, tem essa questão, eu passo a ter um acesso a quem está, de fato, produzindo energia, né? Lá na ponta, na outra ponta, né? Mas então, e o que isso reverte no final do dia, né? Porque aqui o tema nosso é como eu posso reduzir custos. Então, aí já está vindo então um spoiler, né? O que no final das contas, qual o resultado então, né? Desse movimento onde a gente caminha para a aquisição de energia pelo Mercado Livre, Carol? Carlos, o ponto principal foi o que você falou aí. A maioria das empresas, elas realmente buscam o Mercado Livre de energia para redução de custos. Mas, assim, como o Cláudio falou, além da redução de custos, um outro ponto que eu acho extremamente mais importante é a liberdade de escolher seu fornecedor. Conhecimento é poder, né? Então, a partir do momento que você tem transparência do que você está contratando, do que você pode negociar no seu contrato, isso para muitas empresas é até muito mais benéfico do que ele realmente vai ter, além da redução do custo. Eu encontro muito aqui no meu dia a dia, Carlos, empresas que falam bem assim, clientes que falam assim: Carol, era para minha conta estar reduzindo esse mês com a distribuidora, veio mais cara, não sei o que aconteceu, eu pagava uma tarifa mês passado, esse mês outra tarifa, e muitos que não sabem realmente o que estão pagando, como o Cláudio falou. A gente tem um outro problema aqui no país, que a gente não tem uma padronização de fatura da distribuidora, né? Então, se um cliente ele tem uma empresa, que ele tem uma unidade em um estado e outra em outro estado, é um modelo de fatura totalmente diferente. Então, até para interpretar essa fatura é mais difícil. O consumidor, quando ele migra para o Mercado Livre, caso ele não tenha uma equipe interna que possa fazer esses trabalhos, a maioria das empresas hoje elas têm uma equipe de consultoria e gestão. Ou elas podem estar contratando uma gestora para realizar esse serviço, ou como tem o modelo da 2W, que nós mesmos oferecemos o pós-vendas para os nossos clientes. E através dessa gestão, eles vão ter acesso a relatórios. E esses relatórios vai vir ali tudo separado, mostrando o que ele pagou por cada coisa. Então, quanto ele pagou na energia dele, o que ele economizou, o que ele pagaria se ele tivesse com a distribuidora, de uma forma muito clara e transparente. Além de transparência, ele tem a possibilidade de negociar o seu contrato, né? Então, é como se fosse mesmo um contrato de aluguel. Ele vai conseguir estabelecer qual o prazo dele de contrato, qual o volume necessário dele de energia, se ele vai querer uma flexibilidade, né? Se ele vai querer aí uma faixa de segurança, uma liberdade de variar seu consumo para mais ou para menos, de quantos por cento, vai estar analisando detalhe por detalhe de qual é o perfil daquele consumidor, e aí vão ter diversas empresas no mercado que vão estar oferecendo para ele aquilo que esteja dentro do que a empresa dele necessita, qual empresa oferece melhor benefício, qual está dentro das necessidades do perfil da empresa, é o ponto principal assim que o Mercado Livre oferece. Acho importante também, Carol, você abordar um pouco, muitos dos consumidores hoje que estão no mercado cativo, as distribuidoras, pouco se importam com esses consumidores, alguns deles estão na tarifa errada, adequação de tarifa, estão pagando o que não consomem, estão num nível de adequação de tarifa totalmente diferente do seu real consumo, e aí eles pagam um nível de tarifa diferente. Então, acho um mundo de desinformação cujo não tem interesse nenhum em informar. Então, na hora, isso é importante também na questão da migração do Mercado Livre, que tudo isso é visto adequado e o cliente vai pagar pelo que ele consome, né, Carol? Exatamente. Cláudio e Carlos, só complementando, é muito comum, assim, é uma realidade, assim, presente mesmo, dia a dia, a gente encontrar clientes que estão pagando valores altíssimos de ultrapassagem de demanda, que eles poderiam estar enquadrados numa tarifação azul e estar economizando mais do que uma verde. A distribuidora realmente ela
está pouco se importando. Ela quer realmente lucrar em cima do cliente, receber remuneração ou falta de interesse mesmo pelo consumidor, né? O cliente, quando ele está no Mercado Livre, ele vai estar sendo acompanhado, ele vai estar entendendo o que está acontecendo na fatura dele. Se tiver uma oportunidade para ele estar mudando uma tarifação, uma forma de ali sendo feita a leitura dele, vai ser feita. E é olhar para o consumidor mesmo, né? E uma outra coisa, Carlos, pasmem, né? Vou dar uma informação que alguns de vocês sabem, mas não sei se todos. Vocês sabiam que toda distribuidora, a Carol pode me corrigir, porque ela é muito melhor do que eu e mais informada, mas toda distribuidora tem uma empresa, porque por questões regulatórias não pode ser a mesma CNPJ, tem uma outra empresa ligada, a distribuidora, com o mesmo nome, chamada blá 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 comercializadora SA no Mercado Livre. Então a sua distribuidora local aí, a Carol, você está em Salvador, né, Carol? Isso, Coelba. A Coelba tem uma comercializadora, o grupo dela, que é controlador, no Mercado Livre também de energia. E aí você, que é consumidor, que está no mercado, está sendo cativo lá, que nunca ninguém ligou para você para falar, escuta, você pode pagar menos, migre para o Mercado Livre, você tem consumo, deixa eu fazer sua adequação, te migrar para o Mercado Livre. Nunca fez isso. Na hora que você migra para o Mercado Livre, você recebe um telefonema dessa comercializadora que é ligada à sua distribuidora e fala, escuta, você não quer comprar de mim energia? Então é para você ver o nível de como esse consumidor é maltratado no Brasil. Na hora que ele rompe a algema, que é o que vai romper cada vez mais, porque os países desenvolvidos já estão com seus setores mercados elétricos liberalizados, e o Brasil já está hoje, inclusive o ministro Paulo Guedes deu uma declaração sobre isso, dizendo que a próxima, após a Eletrobras, o grande foco do governo é votar o marco regulatório que vai liberalizar o setor para todo mundo. A gente vai falar mais à frente, porque hoje ainda não é todo mundo que pode ligar para o Mercado Livre, mas é já uma grande parte que não sabe, e em algum momento a gente vai ser como é Portugal, como é a Inglaterra, que você na sua casa, Carlos, também vai poder escolher energia de quem você quer comprar. Interessante esse exemplo que você deu, Cláudio, que quando eu tive a oportunidade de comprar no passado energia pelo Mercado Livre, justamente o que você falou, tá? A gente tinha lá uma utilização no mercado cativo e a hora que a gente, como a metáfora que você colocou aí, né? Quando a gente rompeu as algemas lá, aí começou a vir approach de N comercializadores que são os mesmos, né? No final da conta, o mesmo guarda-chuva, trazendo essas opções de preço e tal, né? Quer dizer, até então eles estavam bem quietinhos ali na posição confortável deles, mas a hora que de fato não existe mais a condição de cativo, é onde você abre aí os horizontes das possibilidades. E, pessoal, compradores, né? Vocês podem observar que essa conversa nossa está trazendo uma seguinte leitura, né? Vai muito além de uma simples economia, se bem que não é nada de simples, porque de fato são economias bem relevantes, mas vai muito além de uma economia financeira, né? Existem outros benefícios como esses benefícios que a Carol trouxe para a gente aqui e trouxe, né? De forma muito clara, muito transparente, para a gente entender quais são as N possibilidades, os N benefícios que a gente pode ter com esse movimento. Mas então, aí a gente começa a falar, puxa, que coisa maravilhosa, né? Só tem benefício nisso, né? Mas assim, vem a pergunta novamente para você, Carol, depois se o Cláudio quiser complementar, vem a seguinte pergunta, mas existe alguma situação em que essa aquisição se inviabiliza ou para qualquer situação eu posso estar comprando, se bem que o Cláudio já disse aí, né, que pessoa física hoje não compra, né, diferente de alguns outros países, mas vamos falar do Brasil, né? Brasil especificamente. E que tipo de situação eu posso inviabilizar uma compra no Mercado Livre, Carol? Esse é um bom ponto. Por que mais consumidores ainda não migraram para o Mercado Livre, apesar de ter tantos benefícios? A gente tem uma regulação brasileira hoje que só permite que consumidores do Grupo A possam aderir ao Mercado Livre. Quem é que são esses consumidores do Grupo A? São aqueles consumidores que têm uma contratação de demanda, né? Que eles não pagam só pelo consumo, eles pagam pela sua carga. Consumidores do Grupo B, eles são inviáveis à migração hoje no Brasil por uma questão de legislação mesmo. Já tem, assim como o Cláudio falou, o próximo passo é fazer um planejamento para ter essa abertura de mercado, mas hoje no Brasil ainda não é possível. A legislação brasileira hoje, ela permite que apenas consumidores com demanda contratada a partir de 500 kW, eles possam migrar para o Mercado Livre.
essa demanda pode ser somando cargas, né? Então, se eu tenho ali uma empresa que tenham 2, 3 unidades, todas em um mesmo submercado, então todas têm que estar na mesma região, Nordeste com Nordeste, Sudeste com Sudeste, eu posso somar as unidades para atingir os 500, desde que estejam no mesmo CNPJ raiz. Ou também tem uma comunhão de fato, né? Que são empresas que estejam ali dividindo uma mesma área. Por exemplo, condomínios, logísticos, distritos industriais, empresas que estejam ali parede com parede ou fundo com fundo, né? Que não tenha nenhuma rede de distribuição dividindo as duas. Então, assim, clientes que estão muito distantes dessa demanda, né? Mesmo que tenham demanda contratada, mas que tenham uma demanda muito baixa, eles também não conseguem migrar ainda. A 2W, a gente até lançou um produto que tem tido muita aceitabilidade de mercado, que a gente consegue somar empresas que tenham aí contas de energia a partir de R$15.000, que tenham a contratação de demanda, deve dar em torno de uns 100 kW de demanda contratada, a gente consegue somar ele com outras empresas que tenham perfis parecidos. Então, isso aí possibilita que mais e mais consumidores possam adentrar ao mercado livre de energia, que hoje ainda tem algumas limitações. Eu imagino que, para quem quiser saber um pouco mais, né, deve ter N formas de consultar, né, pela internet, ou mesmo, imagino, no site de vocês, né? Depois a gente pode compartilhar para o nosso público aí no site de vocês, para que eles possam consultar, né? Mas além do site, existe N possibilidades. Acho que eu imagino outro caminho simplesmente abordar vocês, e vocês certamente vão trazer aí um estudo para mostrar essa viabilidade, né? A 2W, Carlos, é uma empresa assim que a gente tenta... É um ditado assim, que a gente nunca diz não para o cliente de primeira, né? A gente sempre quer fazer o máximo para o cliente, ele ter essa liberdade mesmo de escolher seu fornecedor, de saber o que ele tem direito, né? Então, assim, para nos encontrar é muito fácil. No nosso próprio site tem uma opção lá de solicitar uma proposta, a gente tem uma equipe de inside sales que entra em contato, tá? Então, isso assim, a gente atende todo o território nacional. Então, se ele for de um outro estado, a gente tem uma equipe de gerentes regionais, né, em todo o território nacional, seja Nordeste, Sudeste, Norte, Sul. A gente está aí em todo o território nacional para atender esse perfil de cliente. Perfeito. E aí, com isso, Carol, já até quase que estou emendando aqui com uma nova questão agora trazendo para o Cláudio, né? Que na prática, então, acho que todo mundo deve estar assim, super ansioso e falar, poxa, que legal, como é que eu faço isso? Como é que eu compro essa energia, né? Qual que é o caminho das pedras, então, para eu comprar energia no Mercado Livre, então, Cláudio? Carlos, eu acho que o primeiro passo é tentar buscar um pouco de informação. Ele pode buscar informação nos órgãos oficiais. Então, você tem, por exemplo, a CCE, que é a Câmara de Comercializadores de Energia Elétrica. Então, ali, inclusive, dentro da CCE, você pode se cadastrar, tem um negócio chamado Capacita, que aquele comprador que quer se capacitar um pouco, entender como é que funciona o setor elétrico no Brasil, pode fazer, é tudo videoaula, vai entender como é que funciona o Mercado Livre no Brasil. E é tudo gratuito. Então, acho que talvez se ele quiser uma fonte para se informar, é isso. Depois, se é aquele comprador que já está informado, que quer começar a entender um pouco preço, consultar. Obviamente, eu vou aqui falar da 2W Energia, falar com a Carol, claro, através dos nossos canais, nos contactar. Eu deixo o meu e-mail já aqui, claudio.ribeiro@2wenergia.com.br. Pode me contactar, vou direcionar para a Carol entrar em contato. Pode ser via Instagram, pode ser via LinkedIn, mas nos contactar de telefone, de algum jeito, porque o nosso time, nós temos hoje aproximadamente quase 400 agentes autônomos no Brasil que são geridos pelos nossos regionais, que são pessoas com bastante know-how no Mercado Livre. A Carol é uma delas e ela gerencia uma equipe de regionais, inclusive, na região Nordeste. Nós temos a nossa área de pesquisas aqui, que solta muita informação sobre o setor, porque eu acho que é importante esse consumidor entender de que forma comprar o Mercado Livre. Eu sempre cito um exemplo que aconteceu há uns 5 anos atrás, 4 anos, não lembro, a Carol pode me corrigir, mas que o preço, o consumidor às vezes faz uma confusão entre o PLD, que é preço da liquidação das diferenças. O que é o PLD? Na Câmara de Comercializadora de Energia Elétrica, toda essa negociação entre os compradores e os vendedores de energia no Mercado Livre, ela é liquidada uma vez por mês. E todo esse movimento
ele gera um preço, que a gente chama... hoje, inclusive, você tem no Brasil, desde o dia 1º de janeiro, o PLD horário, que é o quanto que está variando o preço da energia por hora. A gente não sabia no Brasil, a gente sempre achava que no Brasil a energia mais cara era às 7 da noite, quando todo mundo chegava do trabalho e ia tomar banho, né? Mas não é. Estamos chegando à conclusão que talvez a energia mais cara do Brasil, que é onde a carga está sendo puxada no pico, né? E hoje nem é tão no pico, porque a gente não está, o Brasil não está crescendo e a gente está tentando sair de uma pandemia, mas a gente está chegando à conclusão que é entre 4, 5 horas da tarde, 3, 4, 5 horas é onde o preço, que é basicamente a função de quanto está sendo puxado pelos consumidores e o quanto que está gerando. Tem a figura da ONS também, a ONS é o maestro. A carga está sendo puxada e a ONS fala, agora eu vou despachar hídrica, porque eu estou com os reservatórios cheios. Agora, o que está acontecendo nesse momento a gente chegou num período de seca de chuva, que são aqueles meses sem R, né? Eu falo para o meu filho, os meses sem R não chove. Então, isso vai até setembro, com uma escassez de chuva em geral. E a gente está entrando no período seco com os níveis dos reservatórios baixos, porque também choveu muito pouco no período molhado. Então, e por que isso? Aí a gente entra numa questão climática, o mundo está mudando, é por isso que é tão importante a transição energética, que a gente ouve falar, que é mudança da matriz energética no mundo, saindo do combustão, do hidrocarburo e indo para fontes renováveis. Mas, fato é que a gente está entrando no período seco com os reservatórios baixos. E a ONS, que é esse maestro, ela é que fala, solta água, ou solta eólica, ou solta solar, ou solta óleo diesel queimando nas térmicas. É ela que faz esse maestro com a batuta, né? E é isso, é em função dessa derivada que é formado o preço da energia, que é o quanto está puxando e que tipo de fonte está entrando. Obviamente, as térmicas são as mais caras. Então, a ONS olha, a primeira função dela é olhar a segurança do sistema, para não faltar. Depois ela começa a olhar as mais baratas. Mas hoje, a gente está tendo muita térmica no sistema. É por isso que a energia está subindo de preço. E quem está descontratado está tendo que comprar energia no curto prazo a um preço mais alto do que compraria um ano atrás, 7 meses, 1 ano atrás. Só que por que ficou descontratado? Por que não contratou energia de 10 anos a um preço fixo, a um preço variável, com um desconto em cima da tarifa da distribuidora? Porque também alguns consumidores, sabe aquela história de comer a maçã até a semente? Alguns consumidores preferem falar, mas eu vou pagar, não basta só eu pagar mais barato e ter um benefício de comprar energia de fonte limpa mais barato do que eu pagaria para minha distribuidora. Eu quero ganhar dinheiro com energia. Então o cara acaba ou fazendo trading, sabe aquela história? Eu vou comprar só 6 meses, porque depois vai chover, o preço da energia vai cair, porque vai ter muita água, a ONS vai soltar água no sistema e o preço vai cair. Então eu vou ficar descontratado, só vou contratar 6 meses. E eu sempre falo para esses consumidores em geral, de médio, pequeno porte, que eles não façam isso. Eu falo para os nossos regionais, para auxiliar, não deve ser assim. Isso aí é para uma Vale que tem geração própria. Tem volume suficiente, né, Cláudio? É para uma usina de alumínio, que é eletrointensivo. Esse é um negócio dela, é comprar, vender energia. Ela tem que rachar ali para pegar o ponto ótimo da curva. Mas para uma empresa cuja energia é um insumo, não é o principal negócio dela, energia, não faz sentido. O que ela precisa é pagar mais barato, ter uma fonte limpa, ter a melhor adequação, que é isso que a Carol falou, sobre a flexibilidade ao longo do mês, e mais barato do que ela pagaria se estivesse no mercado cativo. E por isso que eu falo, energia de longo prazo sem risco. Então, acho que é importante, falei bastante, mas respondendo sua pergunta, o que faz esse consumidor que está nos ouvindo? Tente se informar nos sites da CCE, tente se informar no site da ONS, no site do Ministério das Minas e Energias, no site da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, são 4 fontes confiáveis de informação. Tente se informar no site da Abraceel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica. E, em seguida, entre no site da 2W, passe um e-mail para mim, fale com a Carol. Antes de vender energia, é entender o seu negócio e ver como que a gente consegue trazer valor. Cláudio levantou um assunto aí bem interessante, que é mais um benefício que o Mercado Livre pode oferecer para o consumidor e para o país, né? Hoje, 44% das fontes renováveis que são implantadas, as usinas implantadas no país, elas são destinadas a consumidores de Mercado Livre. Elas são dos fornecedores de energia para o Mercado Livre. Então, é um grande influenciador aí da diversidade da matriz energética também, que influencia bastante aí, que pode vir a melhorar o país, né? A gente não ficar somente preso à matriz hídrica.
Vem agora um seguinte momento aqui, né? Legal, a gente levantou, então, colocou aqui, então, os benefícios, né? Quais são as grandes oportunidades, né? Depois, isso vai passar para um entendimento, então, do comprador. O comprador vai entender, então, o que é viável, né? Seja por conclusões próprias ou utilizando de consultorias como vocês, né? Aí depois vai acionar, então, poxa, aí migrou para o Mercado Livre. Pô, legal, bacana. Entendeu a vantagem, fez o estudo, concluiu o que é viável e migrou para o Mercado Livre. E daí para frente, o que muda, então? O que basicamente, entrando o Mercado Livre na minha operação, na minha fábrica, no meu negócio em geral, né? O que muda na relação entre a concessionária e a gente, o comprador de Mercado Livre? O que muda nisso tudo a partir daí? Eu queria até falar um pouco disso na hora que a gente estava falando da relação da distribuidora, né? Como ela trata o cliente. É até engraçado, viu, Carlos? Porque, assim, teoricamente, a distribuidora ela deveria facilitar a vida do cliente para o cliente ficar com ela, né? Porque ele migrando para o Mercado Livre, a relação com ela não vai mudar. Então, por que ele tenta oferecer depois que ela já conhece, né? Então, assim, um exemplo que eu gosto de dar muito para os meus clientes, né? A gente tem essa situação de muitos clientes não conhecerem o Mercado Livre, então, para entender melhor, eu uso sempre um cenário, um comparativo para ficar mais claro. Como é que é a relação do consumidor no Mercado Livre de energia? Hoje, vamos tentar usar um comparativo. É como se a distribuidora ela fosse uma transportadora, ela tivesse caminhões ali de transporte. E a energia é como se fosse um produto. Deixa eu dar um exemplo aqui, batata. Como se a energia fosse batata e a distribuidora ela fosse uma transportadora. E aí eu vou até fazer uma cultura inútil aqui, né? Inclusive, você sabe que batata gera energia, né? Enfim, mas é cultura inútil. Foi aleatório, mas tá vendo? Já serviu de sem querer. Então, Carlos, completando. É como se eu chegasse para a transportadora e falasse assim, ó, você vai me vender batata e vai me entregar. E aí eu faço um contrato com aquela transportadora que ela vai ter a obrigação de me entregar a batata e o transporte, a entrega. Isso é como se fosse um mercado cativo, né? É o mercado da compra da energia na distribuidora. Só que essa transportadora, ela não necessariamente ela produz a batata, ela não faz um cultivo ali da batata, ela não busca a batata no plantio dela. Ela pega de algum fornecedor e traz para o cliente. Então, ela repassa essa batata para o cliente. Ela não se remunera da batata, ela se remunera do transporte, é o que realmente ela tem aquisição. Isso é um mercado cativo. E aí, quando é que o cliente migra para o livre? O cliente vira para a transportadora e fala, olha, a partir de hoje eu conheci algumas fornecedoras de batata, eu conheci alguns agricultores de batata. Então, eu vou fazer assim, vou negociar minha batata direto com o fornecedor ali, com o agricultor, mas eu vou querer continuar usando o seu serviço de transporte. Então, eu vou te passar aqui qual é o meu fornecedor de batata, você vai lá buscar a batata no campo dele e vai me entregar. Mas eu vou pagar o valor da batata para o fornecedor e eu vou pagar o transporte para você. Então, isso é o Mercado Livre. Não sei se deu para ficar mais claro, mas o ponto que eu queria chegar é, o cliente, o consumidor, quando ele migra para o Mercado Livre, ele não deixa de ter um contrato de prestação de serviço, né, da distribuidora. Então, toda a parte de fio, de demanda, de carga, de rede, ela continua sendo da distribuidora. Então, ele vai negociar o preço energia com o fornecedor, mas a rede continua sendo da distribuidora. Então, numa falta de energia, num problema de rede, ele continuará ligando para a distribuidora porque ele vai continuar tendo um contrato de transporte com a distribuidora. Não tem um motivo da distribuidora se opor o cliente migrar para o Mercado Livre. Muitos clientes me perguntam isso. Até porque é lei, né, Carol? Então, exatamente. A distribuidora é uma concessão. Primeiro a dizer aqui é que ela recebe uma concessão com prazo determinado para explorar aquela concessão e ela tem que atender determinados requisitos de qualidade e a legislação. E isso é lei. O consumidor que quer migrar para o Mercado Livre, a distribuidora não pode falar não. Eu vou protelar. Exatamente. Ou não vou. E outro dia eu participei também de uma live do Senai, acho que foi, a pessoa me perguntou, mas e se acabar a energia nos reservatórios? O Brasil fica sem energia na geração, que não vai acontecer agora, não é isso.
E eu falei para ela, você vai ficar sem energia você estando no Mercado Livre ou no mercado cativo? Aí você caiu o interruptor, não, da distribuidora ali no bairro, o transformador. Caiu o transformador, deu um problema no meu bairro. Como é que fica? Eu falei, se der um problema no transformador do seu bairro, aquilo é uma concessão da sua distribuidora, que é a transportadora de batata que a Carol está falando. Então você vai ficar esperando consertar o distribuidor, o transformador, você estando no Mercado Livre ou no Mercado Cativo. É a mesma coisa, tanto é verdade que ao migrar para o Mercado Livre, você paga a fatura da energia e paga outra para a distribuidora pelo uso da rede. As distribuidoras do Brasil, ela tem uma lei, né, como o Cláudio falou, de isonomia. Ela tem que atender todos os consumidores igualmente, seja ele consumidor cativo ou consumidor livre. Então, esse é um ponto, Carlos, que os clientes sempre perguntam, Carol, mas a distribuidora, ela já me dá tanto trabalho aqui, eu já tenho tanta dificuldade com ela, se eu migrar para o livre, ela vai dificultar mais ainda. Não, ela não pode dificultar. Ela tem que seguir a lei, que ela tem que te atender da mesma forma. Então, na prática, assim, o conceito muda, né? Mas na prática, a relação não muda, né? Continua sendo o mesmo cabo, né? Não vai ter uma nova instalação, né? No final das contas, é um funil, né? Só que a origem acaba sendo diferente, né? Um funil onde a ponta é a mesma, a grande diferença é na origem, né? Então você... Exato. Você só muda de fato, a grande diferença no Mercado Livre é a origem. A chegada não muda em nada. É óbvio que tem algumas adequações, né? Mas acho que não precisa entrar no mérito, né? A gente tem que preparar para receber e tal, mas é uma coisa acho que a gente pode, de repente, explorar, ou num outro podcast a gente fala sobre isso, né? Mas na prática não muda nada, né? Quer dizer, a diferença é o conceito, né? A gente pode até falar rapidamente aqui, Carlos, porque é uma coisa bem simples. O que muda de estrutura para o cliente quando ele migra para o livre? Somente a troca do medidor. É somente isso. Ele tem um medidor que ele é conectado somente à distribuidora, então a distribuidora faz a leitura lá e emite a conta. E quando ele migra para o livre, ele vai ter um medidor que vai ser conectado tanto à distribuidora quanto à CCE. Então, o que muda mesmo... No nosso caso, geralmente, a gente paga, isso está embutido no contrato da venda da energia, que a gente já coloca, como a gente vende em longo prazo, isso se difere no tempo, né? A gente encontra muitos clientes falarem, não vou migrar para o Mercado Livre não, que dá muito trabalho, eu vou ter que investir, nossa, é muito difícil, eu prefiro ficar com a distribuidora, eu tenho outras prioridades, e a gente tem um produto que é para falar para eles, você não tem mais desculpa, é tão bom que você vai até falar assim, meu Deus, por que eu não migrei antes? Porque realmente o que a gente quer é que mais consumidores eles possam ter liberdade. Às vezes eu viro para o consumidor e falo assim, eu estou te ajudando a você realmente ter liberdade, porque hoje você é preso aí, porque a distribuidora te impõe, e você tem possibilidade de ter muito mais e eu quero facilitar a sua vida. E é justamente isso que a gente quer oferecer, que o Mercado Livre não é engenharia da NASA. Se ele fechar com uma empresa segura, de confiança, ele vai assim, ficar extremamente realizado. E aí vem então uma pergunta que é o tema-chave aqui desse nosso podcast, né? Que é o que a gente colocou, né? Como trazer, então, a economia, né, mês a mês, então, de energia. Como é que é isso? Isso é possível? Como é que, no final das contas, a gente consegue traduzir isso em economia de fato, né? A gente costuma, Carlos, enxergar energia e fio como uma coisa só. Só que, na verdade, energia e fio são coisas separadas. É como se o fio fosse um cano e a energia fosse água. É mais ou menos assim. Então, o consumo de energia do cliente, mês a mês, ele vai ser igual tanto no mercado cativo quanto no mercado livre. A gente não vai considerar ali um preço, um consumo médio para aplicar um desconto, não. A gente vai ver mês a mês qual foi o consumo dele, a quantidade de consumo, né? Qual foi a quantidade de água, no caso, um exemplo, comparando com a energia que ele consumiu. E aí, a gente já vai ter negociado com o cliente, com o consumidor, qual é o modelo dele de contrato. Se é um modelo de contrato de economia garantida, se é um modelo de contrato de curva de preço, e como é que é feita essa conta? A gente vai simular, a partir daquela quantidade de consumo, que é o quilowatt-hora, aquela quantidade
de demanda que ele contratou, quais eram as tarifas da distribuidora que ele estaria pagando naquele mês se ele estivesse contratando da distribuidora, e fazer a continha mesmo, né? Demanda preço tal, consumo preço tal, ICMS tal, PIS/COFINS tal, bandeira tal, vai ver quanto é que ele estaria pagando na distribuidora. Um exemplo, R$100.000. E aí a gente vai fazer em contrapartida o comparativo do Mercado Livre. Se ele tiver um produto de economia garantida, a gente vai simular ali o que ele pagaria à distribuidora e aplica o desconto em cima. Então, se a gente combinar um exemplo, arredondando valores para ficar mais fácil, 10% e a conta dele com a distribuidora seria 100 mil, a conta dele no Mercado Livre, obrigatoriamente, ela tem que ser 90 mil. Se for um cliente com curva de preço, a gente vai vender para ele já um preço contratado de energia, num tempo de contrato, né? A gente vai ver com ele tanto de anos que ele quer fazer, preço de energia, quanto mais longo o contrato, mais barato os preços vão ficando, maior a economia dele ao longo dos anos. E aí a gente vai, na distribuidora você estaria pagando isso, no Mercado Livre você está pagando esse preço aqui, e faz esse encontro, né? Mostrando um comparativo. Então, o desconto ele é negociado antes, e aí depois nesse relatório a gente vai mostrar o cenário de um com o cenário do outro. Que é isso, né? A gente, dado a flutuação que a gente observa nas bandeiras e dado a sazonalidade que o pessoal chama, na verdade não é sazonalidade, porque todo ano é no mesmo período, né? Viu, Carlos? No Mercado Livre não tem essa história de bandeira, né? Exatamente. Então, pois ao passo que a bandeira flutua, né? Eu mantendo ali uma negociação muito bem ajustada e no modelo que acaba sendo flat, eu consigo observar mensalmente, conforme a flutuação da bandeira, o quanto mais eu estou ganhando ou menos estou ganhando, mas o ganho inevitavelmente virá, né? Isso é inevitável. Exatamente. Carlos, tem um outro ponto que é o uso do gerador, né? Aqui no Nordeste tem um perfil muito comum dos consumidores que é desligar a empresa no horário de ponta. Nesse horário que a energia é mais cara, né? Aqui normalmente é de 6 às 9 da noite ou 17h30 a 20h30. Os consumidores realmente desligam suas empresas, eles deixam de produzir. Ou os que não desligam, eles usam gerador na ponta, por causa do custo elevado. O Mercado Livre, ele tem um benefício que o preço de energia, não de fio, o de energia, ele não tem diferença de preço de ponta e fora ponta. Então, existe uma possibilidade do consumidor ele produzir na ponta, ele ganhar produtividade com um preço justo, que não é o que ele paga à distribuidora, né? Um preço mais barato. Só imagino que a única condição de não optar por um caminho como esse, né, de fato se não for viável, né, dentro das limitações da nossa legislação brasileira, né? Então, acho que imagino que seja a única possibilidade de a gente falar, poxa, não faz sentido. Mas se você, de fato, quer trazer uma economia para a companhia, né? E olha que interessante, que a economia a longo prazo, não é uma economia apenas imediata, ela é contínua, né? E outra coisa, Carlos, quer dizer, ao migrar para o Mercado Livre, muito se fala hoje de outras formas de eficiência ou de redução de energia, né? Então, geração distribuída, painel solar. Eu incentivo todas, mas de maneira muito transparente e franca, o Mercado Livre é sempre a primeira opção que deveria ser considerada, porque é onde você tem o melhor benefício de redução e aonde você não precisa fazer investimento. Todo o resto, aí você vai falar, não, mas a geração distribuída, a geração compartilhada, eu também posso assinar, mas o benefício não é o mesmo, é menor. Mas se eu colocar um painel solar aqui na minha indústria, tá tudo bem, só que você vai ter que investir, o payback desse investimento é 7, 8, às vezes 10 anos, no meio do caminho você tem manutenção, então tem uma série de prós e contras, e quando você coloca isso na balança, o Mercado Livre é o que vai lhe oferecer o melhor benefício, o melhor saving, o melhor desconto, o melhor de energia renovável, com selo para você poder usar, dizendo que você consome energia daquela fonte, a 2W tem um selo de renovável, inclusive, e sem fazer investimento, né? Perfeito, que é exatamente a pergunta que eu ia te fazer, então, na verdade, nem precisei perguntar, você já trouxe aqui, né? Que era exatamente isso, né? Poxa, a gente está falando do Mercado Livre, mas, por outro lado, a gente vê aí algumas empresas adotando o investimento, né, de energia renovável, por exemplo, captação solar, né? Mas eu acho que esse é um modelo que requer muito investimento. Então, ainda é o que você acabou de falar. Então, comparando os dois, certamente o Mercado Livre é um caminho mais inteligente ou mais rentável, né, do que fazer um grande investimento de uma estrutura de energia solar, ainda que os custos de instalação de energia solar estejam muito inferiores ao que era lá no início, mas ainda assim eu imagino que não
não seja ainda a melhor opção, correto? Existem perfis e perfis, né? A energia solar, ela é uma possibilidade, é um benefício. Mas para que perfil? Porque o cliente que ele tem o perfil para mercado livre de energia, ele vai ter que continuar pagando a demanda. Inclusive, fora o investimento, que é altíssimo, né? Então, assim, um consumidor residencial, ele instalar uma energia solar, ele instalar a geração distribuída, ele vai ter um benefício muito maior do que uma empresa que tem que pagar a contratação da demanda. Então, não vai ser quase zerar a conta, como o pessoal costuma vender. Inclusive, Carlos, a gente tem aqui muitos agentes autônomos que são empresas de energia solar e que viram que a determinado perfil de cliente, eles não conseguem migrar energia solar, eles não conseguem vender energia solar, eles não conseguem oferecer o produto, porque para aquele determinado tipo de cliente, que é o perfil do cliente de Mercado Livre, não vai ser vantajoso. E o Mercado Livre, ele é vantajoso em questão de custo, em questão de tempo de retorno, né? Até se o cliente fosse investir, o investimento no primeiro mês de economia, normalmente ele se remunera, que a 2W não cobra, mas se ele fosse pagar no primeiro mês de economia, normalmente ele já paga o que ele investiria. E fora em questão de demanda, né? Que isso vai estar dentro da contratação dele, independente. É outro perfil de cliente. Eu acho que é isso que a Carol falou, mas quando você olha assim, vamos olhar para onde bate o vento, né? O vento bate para o mercado brasileiro ser um mercado liberalizado, como é nos outros países. Quem tiver interesse pode colocar no Google aí, no canal Energia, a declaração do Paulo Guedes hoje, o nosso ministro da Economia, dizendo que depois de Eletrobras, o grande foco é a liberalização do mercado elétrico no Brasil. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é o PL 414, que fala da modernização do setor elétrico e, obviamente, com a liberalização do setor. E a hora que você tem no Brasil hoje dois tipos de geração. A geração centralizada, que são as grandes usinas, sejam elas eólicas, solar ou hídricas, e tem a geração distribuída, que são aquelas gerações, projetos, usinas pequenas, até 5 megas, que são perto do consumo, geralmente na área distribuidora. Na geração centralizada, por exemplo, as usinas que a 2W está construindo no Nordeste, se o consumidor estiver no Rio Grande do Sul e tiver carga para migrar ao Mercado Livre, ele vai poder comprar, porque ela está interligada no SIN, no Sistema Interligado Nacional. Já na geração distribuída, não. Você só pode, o consumidor que foi para a geração distribuída ou compartilhada, ele só pode comprar se a usina de geração menor, né, de geração distribuída ou compartilhada, estiver na área da distribuidora dele. Submercado, né? Não é nem no supermercado, é na distribuidora. Então, o consumidor que está em Porto Alegre e que quer desligar da C3E, ou em Salvador, que quer desligar da Coelba, ele pode, e ele não migra para o Mercado Livre, ele pode comprar energia de uma geração distribuída ou compartilhada, que na verdade ele está gerando créditos, né, para abater para a distribuidora, mas ele não pode, é só na área da Coelba, ele não pode ir na área da CELP, né? É só na área da distribuidora, é diferente do Mercado Livre, que você pode comprar energia de onde você quiser. E aí a hora que eu estou falando para onde vai o vento, é dizer, o projeto de lei 414 fala que o mercado no Brasil tem que se liberalizar totalmente a partir de 2024. Na MP da Eletrobras dizia que era 26. Então, provavelmente, com essa retomada, a aprovação do projeto de lei 414, vai se definir a liberalização total num cenário entre 24 a 26, a partir de então. E aí a pergunta que eu faço é, nesse cenário, onde o mercado fica totalmente livre a partir de 24 ou 26, você, Carlos, na sua residência, vai poder comprar energia do Mercado Livre normal, como a Ambev compra. Você vai, através de um app, acessar o app da 2W e vai comprar energia ali de 5 anos, 10 anos, no Mercado Livre. Então, é por isso que eu falo, eu não estou aqui. Nós, inclusive, temos um projeto de geração distribuída para Minas Gerais, a gente está lançando esse mês, até uma marca chamada Wave. Mas é só para dizer que esse consumidor que hoje está no mercado cativo e está olhando, põe um painel, não põe... O mercado, na hora que liberalizar, ele vai conseguir comprar energia do Mercado Livre com a maior eficiência possível. E justamente aí você já trouxe um link que, infelizmente, seria já a nossa última pergunta aqui para a gente caminhar para o final, tá? É um papo muito bacana. A gente está aprendendo muito aqui, conversando com a Carol, com o Cláudio, né? Mas a gente, infelizmente, vai caminhar aqui para o encerramento. Então, eu queria, mais ou menos, um pouco você já trouxe, né, Cláudio? Mas como é que, então, na prática, aí em linhas gerais, né? Você já adiantou alguma coisa, mas eu queria um pouquinho mais de fala sobre isso. E como que o mercado, então, está
está reagindo, o mercado livre de energia está reagindo. O mercado em relação ao mercado livre, né? Parece redundância, mas não é. Como é que você está observando essa reação aí? De novo, você acha que o que vai fazer diferença são, de fato, a gente, como você falou no início, né, de ser aí um agente de informação? Você acha que o mercado em geral está mais aberto a essa informação? Qual está sendo a sua leitura aí? A minha leitura é por que a gente está vendo um crescimento recorde em 26 anos, nunca teve uma média mensal de migração de cliente para o Mercado Livre como do ano passado para cá. O que isso significa? Significa que o consumidor do setor elétrico, de maneira geral, está se informando e está querendo migrar para o Mercado Livre, está querendo ter liberdade para escolher de quem comprar, com quem falar, como negociar. Então, isso já é uma primeira coisa. Energia, infelizmente, no Brasil, vai ser um item caro nos próximos anos, talvez uma década. Então, esse consumidor que está no mercado cativo está buscando alternativas, seja via geração compartilhada e distribuída, que eu falei que tem o seu mérito, mas a primeira escolha dele é o Mercado Livre, que é onde tem mais benefício, mais redução. E, obviamente, se ele não consegue por essa questão da carga, ele vai olhar outras alternativas. Mas é a primeira opção. E por que a energia vai ser cara? Porque você não consegue jogar tanta geração no sistema, e vai ser cara também por causa do MP da Eletrobras, você vai ter muita térmica contratada, a térmica de gás vai ter que ser feito um baita investimento em gasoduto para chegar nas térmicas a gás, então isso tudo vai para o preço da energia. Infelizmente é isso, a gente vai ter que conviver, e eu falo a gente porque eu também sou consumidor do mercado, na pessoa física, do mercado cativo, eu sou cativo da Enel em São Paulo, porque eu que sou residência não me é dada a oportunidade de comprar energia no Mercado Livre, se fosse eu já não estava lá. Ironia, né? Os meus colegas que moram em Portugal, tenho alguns amigos, esses mesmo em residência, quando foi permitido, todo mundo migrou. Por isso que 95% do mercado está no Mercado Livre lá. Então, a gente precisa procurar alternativa, é isso que o consumidor vem tendo. Existe uma consultoria no setor elétrico chamado Timos Consultoria, e tem um analista ali chamado Vitor Ribeiro, não é meu parente, mas ele produz alguns artigos muito interessantes. E um dos artigos que ele produziu recentemente, depois eu até posso mandar para você e você distribuir para a galera aqui do Café com o Comprador, que ele comparou a energia no Brasil nos últimos 10 anos, o preço médio, e a energia nos Estados Unidos, que é um mercado já liberalizado, nos últimos 10 anos, o que aconteceu, o preço da energia. Nos Estados Unidos, ela caiu 38% em termos reais, e no Brasil ela subiu 10% em termos reais, nos últimos 10 anos. Então, o que é isso? No mercado livre, você tem competição. No mercado cativo, você não tem competição. Eu falo sempre que o mercado cativo no Brasil é como se fosse um convênio médico. Nós três estamos no mesmo convênio médico. Se eu ficar doente, quando chegar no aniversário do seu contrato e no contrato da Carol, a operadora vai reajustar o quanto ela gastou comigo, vai dividir entre nós três. Vocês vão estar pagando uma conta que vocês não ficaram doentes. E o mercado cativo é isso, ele socializa a ineficiência. A gente tem no Brasil a segunda maior tarifa de energia média no mercado cativo do mundo, e a gente tem a terceira, lá na geração, a terceira energia mais barata do mundo, gerada lá na usina. Por que acontece entre uma coisa e outra? É uma ineficiência do sistema, que vai alocando custo, vai colocando custo no sistema transacional, a distribuidora pouco negocia a compra de energia, porque ela repassa aquilo para os consumidores. O que é R$5 a mais na conta, 10 para milhares e milhões de consumidores? Então, quando você sai desse sistema que vai para o Mercado Livre, você começa a você é responsável pelos seus atos, as suas negociações, sua real compra e paga pelo que você consome. Então, eu estou vendo um mercado cada vez mais pujante no Mercado Livre, como eu disse, tem crescido, o governo está direcionando nessa direção, né? Está colocando todo o viés nessa direção, a vertente é essa da liberalização do mercado, para todo mundo, não só para quem tem carga acima de 500 kV, como a Carol falou. Então, sou muito esperançoso e a 2W está se posicionando para ser uma plataforma integrada, que vai ter geração, né? Já está construindo e compra de terceiros também, e cada vez mais chegando próximo desse consumidor com serviço, conveniência, tem um app nosso também nas plataformas aí, o nosso site, simulador, muita informação, é isso que a gente quer com a nossa equipe, está aqui a Carol brilhantemente ensinando. Perfeito, Cláudio. Putz, muita informação, né? O comprador que está nos assistindo, é bom que dá para vocês ouvirem quantas vezes for necessário, né, para a gente, de fato, captar tudo que foi trazido aqui de conteúdo. O resultado final é o seguinte, né, estudem esse tema, né, entendam se tem viabilidade, tá aqui, foi colocado aqui os prós e os contras, né, o que deve se levar em consideração, mas
tendo viabilidade, eu acho que é uma oportunidade muito grande, né? Onde eu atuo também, a gente já está avaliando isso, né? E eu tenho certeza que muitas outras empresas médias e pequenas estão também atentos a esse tema. Acho que eu tenho que aproveitar esse time justamente pela tendência que há de aumento de custo aí, é um motivo a mais, né? Já por si só já seria vantajoso, ainda mais considerando a tendência que existe aí de aumento para os próximos anos. Então, é um tema bem bacana. Foi um prazer aí enorme falar com a Carol, que é a account manager lá da região do Nordeste, né? O Cláudio, né, que é o CEO da 2W. Então, muito obrigado pelas informações. Galera, compradores, então esse foi o podcast do Café Comprador, né, com a 2W, trazendo informações sobre o mercado livre de energia. Então, um grande abraço a todos, contem com a gente, fiquem em paz. Abraço, até mais, tchau, tchau. Não tem um CNPJ que entra e senta na cadeira para assistir uma apresentação. A primeira dica aqui é o famoso TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Comprador estuda. Estuda, estuda, estuda.